suficiente. Era mais ou menos o que aconteceu com aquelas pessoas. Elas não estavam satisfeitas. E aí Jesus olha para aqueles barquinhos, pensa na muvuca naquela praia. Porque não era todo mundo que tinha barco. E as pessoas agora começam a pedir carona uma para as outras. Falam assim, olha, onde você vai? Ah, eu vou seguir aquele homem. Aonde ele vai? Eu não sei onde ele vai, mas eu vou seguir porque eu ainda não fui curado. E aí o outro fala assim, então se me dá uma carona, talvez alguém aloca o seu barco, começa a cobrar, porque ele ia ganhar um bom dinheiro, porque tinha muita gente querendo atravessar o mar em direção a Jesus. E aí Jesus, lá de cima, ele observa que os barquinhos vêm carregados de gente. E Jesus tem sempre uma preocupação com as pessoas. Assim como ele tem uma preocupação comigo, com você nessa manhã. Ele olha para os discípulos e ele já começa a pensar, eu preciso alimentar esse povo. Porque esse povo já passou, vamos supor, já passou a manhã inteira comigo, já é tarde. E esse povo precisa comer. Nós estamos num lugar onde não tem nada para comer, nós não preparamos nenhum lanche para entregar depois da reunião. E aí Jesus olha para o seu discípulo e pergunta para Filipe, Filipe, me dá uma informação. Você pode me informar onde é que nós podemos comprar pão para alimentar esse povo? Porque o povo está chegando. E Jesus está falando, e eu acredito que o povo está alvoroçado, descendo na areia, lá, né, descarregando os seus barquinhos, e vão subindo, atropelando-se uns aos outros, porque a bênção na concepção do ser humano é de quem chega primeiro, é de quem consegue estar mais próximo, né? Assim, quando você vai num show, você não pega os assentos lá de trás, você quer sentar na frente, porque você acha que lá na frente é melhor, você vai ter uma boa visibilidade. Pode ser que Deus fale com você mais de perto do que com quem está lá atrás. A gente tem umas coisas meio assim, porque faz parte do ser humano mesmo. Então, quando Jesus está perguntando, o povo está se atropelando e querendo chegar mais perto, porque pensando assim, agora é a minha vez. Do outro lado não foi, mas pode ser que aqui ou agora seja a minha vez. Pode ser que ele me perceba. E Filipe dá uma resposta para Jesus que não era a que Jesus esperava. E às vezes a gente faz isso com Deus. Filipe olha para Jesus e diz, Senhor, vamos parafrasear aqui a resposta de Filipe. Senhor, nem R$200 daria para comprar pão para alimentar esse povo. Mas Jesus não perguntou isso. Jesus perguntou onde tinha um lugar mais próximo para buscar. Jesus não perguntou para eles se eles tinham dinheiro. Jesus perguntou onde tinha um lugar mais próximo. E aí a resposta que ele dá é essa. Senhor, nem R$200 resolveria o problema. Ou seja, ele estava lavando as mãos. Ó, Senhor, não tem condições. É melhor só dispensar o povo. Não adianta só querer agora dar um de bonzinho e alimentar o povo. Cada um que vá para sua casa e coma. Porque a gente não tem condições para isso. E aí nos diz o texto que André ouve a conversa entre Jesus, e eu acredito, o texto não diz claramente isso, mas eu acredito que enquanto o André está ouvindo, talvez o rapazinho que tinha levado a sua lancheirinha, ele tenha dito para André, olha, se resolve alguma coisa, talvez ele pensou, Jesus deve ter fome, né? Se Jesus está perguntando onde compra alguma coisa, talvez o menino colocou o lanche à disposição de Jesus. Porque a gente é assim, a gente quer agradar, né? A gente quer servir, a gente quer honrar as pessoas que estão ali do nosso lado, que podem fazer alguma coisa por nós. Então talvez esse menino tinha oferecido os 5 pães e os 2 peixes para Jesus se alimentar. E André diz isso, olha Senhor, tem aqui um menininho que trouxe 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso também para uma multidão como essa? Isso aqui não é nada. E Jesus não dá nenhuma resposta mal educada, nem para Filipe, nem para André. Ele simplesmente manda o povo assentar-se. E fala, me dá aqui os pães e os peixes. E aí todo mundo se assenta, os discípulos estão naquela expectativa de saber o que ele vai fazer. Porque até então Jesus nunca tinha feito nada semelhante ao que ele faz naquele momento. E ele pega os pães e os peixes. Não faz nenhum tipo de macumba santa. Não dá 7 pulinhos. Não manda dar volta na montanha. Não, ele simplesmente levanta aos céus. Dá graças a Deus por aqueles 5 pães e 2 peixes. Entrega nas mãos dos discípulos. E interessante que os discípulos eram 12, mas só tinham 7 unidades. Tinha 5 pães e 2 peixes. Não deu nem para dar um inteiro na mão de cada um. Talvez ele reparte e fale assim, agora vocês vão e repartam. Mas Senhor, só tenho, não importa, vai dando um pedaço que isso daí vai render. E aí eles alimentam aquele povo e diz que sobram 12 cestos cheios de pães e peixes. Tá, até aqui a gente já sabe o que aconteceu. Agora eu vou começar a compartilhar com você o que Deus trouxe ao meu coração. Quando aquelas pessoas estão sendo alimentadas, e a olhos nus, pensa você, eu com um pedaço de pão, eu dou um pedaço para você, eu dou um pedaço para você, vou na segunda fileira,
e vou entregando, e aquele pedaço não acaba, aquele pão não acaba, eu vou entregando, dou a volta, venho aqui, quem quer mais? Aí o irmão lá fala, eu quero de novo. Aí eu vou lá e vou... Aquilo não tem fim. As pessoas ficaram abismadas com aquilo. E o texto diz que elas começam a olhar uma para as outras e dizer, esse homem é especial. Porque até então ele curar pessoas, aquelas pessoas já haviam visto muitos charlatões fazer milagres. Mas alimentar como aquele homem fez, ninguém havia visto. Ninguém havia multiplicado pães, ninguém havia multiplicado peixe. De alimentar uma multidão, segundo aqui o texto, diz que só de homens tinha quase 5.000, sem contar mulheres e crianças em outros textos. Eles nunca tinham visto nada daquilo. E naquele momento, uma verdade começa a ser revelada para aquela multidão, que Jesus era Filho de Deus. Que Jesus realmente não era uma pessoa qualquer, não era um profeta qualquer, não era um charlatão qualquer. Jesus era o cara. E o texto nos diz, nos últimos versículos, nos 2 últimos versículos, que eles vendo aquele sinal, eles disseram, verdadeiramente, este é o profeta que devia vir ao mundo. E quem era o profeta que eles esperavam? O Messias. E agora eles começam a se tumultuar. Porque eles estavam com uma grande expectativa já há muitas gerações esperando o Messias. E aí a verdade de Deus começa a ser revelada para aquela multidão. E agora eles começam a se tumultuar e começam a conjecturar entre si para levar Jesus para Jerusalém, para fazer Jesus rei. E o texto é interessante que eles começam a pegar no braço de Jesus, porque quando a multidão quer fazer alguma coisa, ela não é sutil. Eu começo a imaginar, e eu quero que você viaje nesse texto comigo. Eles começam a querer forçar Jesus. E ele disse, Jesus, o Senhor precisa vir conosco, porque agora a gente entendeu. Agora nossos olhos foram abertos. A gente entende que você realmente é o cara que a gente esperava. O Senhor realmente é o Filho de Deus, é o profeta que devia vir ao mundo. E segundo as Escrituras, segundo as profecias, o Senhor veio para reinar. De verdade, Jesus veio para reinar. Mas irmãos, nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas. Jesus veio para um propósito específico. Assim como você que exerce um ministério na tua igreja, se você está aqui, é porque você entende que Deus tem um propósito específico na tua vida, e você exerce um ministério específico na tua vida. Deus nos enviou para um propósito, é verdade. Mas nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que a multidão fala conosco, porque ela usa da verdade para distorcer a verdade de Deus em nossas vidas. Que Jesus veio para reinar é verdade, era verdade. E eles entenderam isso. Que Jesus era o Messias, era verdade. Eles também tiveram essa revelação. Que Jesus veio para reinar, era verdade. Eles entenderam isso, mas eles começam a usar a verdade de Jesus a favor deles. Eles começam a distorcer a verdade do propósito que Deus tinha na vida de Jesus a favor deles. E para que o Senhor trouxe essa palavra ao meu e ao teu coração nessa manhã? Porque nós temos que tomar cuidado com a multidão que nos cerca. Porque o propósito da multidão que tem cercado a nossa vida é desvirtuar o verdadeiro propósito, a verdadeira verdade que Deus tem acerca do nosso ministério. Em outras palavras, eles estavam dizendo para Jesus, o Senhor precisa vir comigo. Eu tenho a pessoa certa para te apresentar. Não, o Senhor precisa vir com a gente. Porque olha, a gente vai destronar o Império Romano. Olha, chegou a hora. Nós vamos te ajudar, nós vamos pedir o epítema do povo romano lá. E o Senhor vai reinar, porque o Senhor é o Messias. A gente entende que tu és o profeta. Quantas vezes você já não deve ter ouvido isso? Meu, você toca demais. Você é o cara. Olha, eu tenho o lugar certo para você. Eu tenho a banda certa para você. O que você está fazendo dentro da igreja? Isso não vai te dar futuro nenhum. Meu, você é bom demais. E às vezes você sabe que você é mesmo, porque Deus tem te capacitado. Mas nós temos que tomar cuidado com aquilo que a multidão fala conosco.
Porque ela quer usar da verdade que Deus tem acerca das nossas vidas para distorcê-la e para trazer o que em nós? Corromper aquilo que Deus tem de propósito em nós. Diga para quem está perto de você, cuidado com o que a multidão tem te falado. Porque Jesus veio para reinar, mas não para um reino humano. Jesus veio para um reino eterno. Ou seja, por mais que estava claro para eles que Jesus era o Messias e que ele era rei, eles estavam querendo usar a verdade de Deus na vida de Jesus, o propósito que Deus tinha na vida de Jesus, a favor deles. Eles quiseram manipular Jesus. Não troque a verdade que Deus tem acerca da tua vida. Não permita que a multidão distorça o propósito que Deus tem na tua vida. Porque a mesma multidão que te oferece o trono é a multidão que te leva para a cruz. A mesma multidão que queria levar Jesus a todo custo para o trono foi a mesma multidão que lá na frente, na hora de escolher entre Barrabás e Jesus, disse: solta Barrabás e crucifica Jesus. Sabe por quê? Porque a multidão, ela gosta de usar a verdade a seu favor, para aquilo que lhe é mais conveniente. E naquele momento era conveniente levar Jesus para o trono, mas no momento em que havia uma escolha entre Barrabás e Jesus, o que era conveniente para a multidão era crucificar Jesus. E quantas vezes nós nos deixamos persuadir pela multidão? Se Jesus começasse a pensar como muitos de nós às vezes nos permitimos pensar, Jesus iria pensar o seguinte: puxa, é verdade, eu sou o cara mesmo. Não, eu sou bom mesmo. Olha só, eles estão dizendo que eu sou bom porque eu sou bom mesmo. Ninguém nunca fez isso. Se Jesus fosse pensar como às vezes nós pensamos, ele ia dizer assim: oh Deus, eu sei o propósito que eu tenho na minha vida, Pai. Eu sei que o fim não vai ser fácil. Eu estou disposto a abrir mão da minha glória, né? Vim em forma de homem para sofrer dores como homem. Eu sei que tem uma cruz me esperando, embora a multidão ainda não saiba, mas eu sei que ainda tem uma cruz à minha espera. Mas vamos fazer o seguinte: não custa nada o Senhor deixar eu reinar um pouquinho aqui. Não custa nada o Senhor me deixar sentar no trono. Mandar é bom demais. Vai dizer que não é bom ser chefe. Vai dizer que não é bom delegar. Vai dizer que não é bom exercer autoridade sobre alguém, ou sobre alguma organização, algum departamento. É bom demais. Mas não era isso que Deus tinha para Jesus. E se ele fosse pensar como nós algumas vezes pensamos, ele iria pensar e agir como muitas vezes a gente já agiu. Não custa nada, né? Eu vou sentar nesse trono, eles estão me oferecendo com tanto carinho. Deus, dá um desconto aí. Eu não vou sair dos teus caminhos. Eu vou enfrentar a cruz de qualquer forma, mas me deixa ter esse privilégio de assentar nesse trono, de mandar um pouco, de pôr um pouco de organização na coisa. Mas o Senhor conhece meu coração. Eu estou inteiro para o Senhor. De qualquer forma, eu vou enfrentar a cruz. Irmão, se Jesus fosse pensar assim, tivesse agido assim, ele poderia estar colocando a perder todo um propósito de Deus. E se você e eu agirmos assim, nós poderíamos colocar a perder aquilo que Deus planejou para nós. O Salmo 139 nos diz que antes que os nossos ossos fossem formados, ainda quando nós éramos uma substância informe, ele já havia escrito todos os nossos dias. Você sabe por que você faz o que faz? Porque Deus já havia escolhido você para isso antes do teu nascimento.